E agora, dando continuidade aqui ao nosso aprendizado, vamos falar sobre isomeria óptica, que é um tipo de isomeria espacial. Vamos lá? Bom, quando foi descoberta a isomeria óptica? Foi por Louis Pasteur, que foi um cientista francês que trabalhava ali com ácido tartárico, e ele acabou fazendo experiências com ácido ou com o sal desse ácido. E aí ele verificou que esses sais, eles conseguiam desviar a luz polarizada. Aqui a gente vê como é uma luz polarizada. Tem uma fonte de luz que emite luz em vários comprimentos de onda, passa aqui por um polarizador. Esse polarizador é um material que serve para separar os comprimentos de onda. Veja que aqui tinha vários comprimentos de onda, e aqui passou somente um. Essa luz polarizada passa pela amostra e aqui o observador consegue notar o desvio que a luz sofreu. Então, Pasteur ele descobriu que esses sais eles desviavam a luz polarizada, uma para a direita e outra para a esquerda. Ao fazer o experimento, ele verificou que um sal desviava a luz polarizada para a direita e o outro desviava a luz polarizada para a esquerda. Logo, esses compostos eram opticamente ativos. Então, a partir de agora, a gente entende que compostos opticamente ativos são aqueles que têm a capacidade de desviar a luz polarizada. Tranquilo? Agora, a grande dúvida que surgia era se esses compostos eram iguais, se tratavam da mesma substância ou de substâncias diferentes. Por quê? Quando nós temos isomeria óptica, os compostos apresentam a mesma temperatura de fusão, de ebulição, solubilidade, e as propriedades físicas são iguais. Só apresenta essa diferença aí no desvio da luz. Só depois que foi descoberta a estrutura tetraédrica do carbono é que pôde-se explicar esse processo, essa diferença de desvio de luz polarizada. Então, como é que a gente explica isso? Quando uma molécula tem um carbono chamado carbono quiral, que tem 4 ligantes diferentes entre si, então é possível formar duas estruturas diferentes uma da outra, sendo uma a imagem da outra. É como se fosse aqui minhas mãos, ó. A imagem da minha mão esquerda é minha mão direita. É como se eu colocasse a mão no espelho, eu levanto a mão no espelho, a mão direita, lá no espelho aparece a mão esquerda. Então, uma substância é imagem da outra. Para que isso aconteça, teria que ter o carbono aí, o carbono com 4 ligantes diferentes. Esse carbono é chamado carbono quiral ou carbono assimétrico. Observe aqui essa estrutura. Nós temos um carbono e temos aqui um ligante, 2 ligantes, 3 ligantes, 4 ligantes diferentes. Como ele tem 4 ligantes diferentes, esse carbono é chamado carbono quiral. E ele tem essa substância tem uma outra substância que é a imagem dela. E aí é um composto é um composto opticamente ativo. Quase travou a mente aqui. Um composto opticamente ativo. Tem uma outra substância que é a imagem espelhada dela. São isômeros, ok? São a mesma substância? Não, são substâncias diferentes, possuem aí propriedades muito parecidas, porque são substâncias aí com as ligações todas iguais, mas a diferença entre eles é que um é a imagem do outro e um desvia a luz polarizada para um lado e outro desvia a luz polarizada para o outro. O isômero que desvia a luz polarizada para a direita é chamada de destrógeno, pode ser representado aí pela letra D ou pelo maisinho. E já o isômero que desvia a luz polarizada para a esquerda é levógeno, representado pelo L ou pelo menos. Então, a gente vê aí o ácido lácteo D, que desvia a luz polarizada para a direita, e o ácido láctico L, porque desvia a luz polarizada para a esquerda. Tranquilo? E uma mistura racêmica, o que seria isso? É quando você pega quantidades iguais de dois isômeros, que um é a imagem do outro, e coloca e faz uma mistura.
Quando você mistura, essa mistura é chamada de mistura racêmica e ela não consegue desviar a luz polarizada. Por quê? Porque um desvio que é feito para a esquerda anula o desvio que é feito para a direita. Então, como eles se anulam, a mistura racêmica ela não consegue desviar a luz polarizada. É um composto, seria uma mistura aí opticamente inativo. Beleza? Isso acontece porque a substância que desvia a luz para a direita num ângulo e a outra desvia a luz para a esquerda no mesmo ângulo e os desvios acabam se anulando. Então, isso é uma mistura racêmica, não tem nem dificuldade de entender. Quantidade de isômeros opticamente ativos. Para você calcular a quantidade de isômeros opticamente ativos, vai depender da quantidade de carbonos quirais. Por exemplo, essa estrutura aqui tem 2 carbonos quirais. Esse carbono que está com asterisco e esse. Como é que eu calculo a quantidade? É só usar essa fórmula. 2 elevado a n. 2, onde n é o número de carbono quiral. Então, 2 elevado a 2, que tem 2 carbonos quirais, é igual a 4. Então, aqui nós temos 4 compostos opticamente ativos, 4 isômeros opticamente ativos. Só pegar o número 2 e elevar a quantidade de carbonos quirais ou assimétricos, né? Lembrar sempre do nome que é importante. Ok? Se eu quiser saber a quantidade de misturas racêmicas que eu posso fazer, é só pegar esse 4 e dividir por 2. Então, para encontrar, porque se eu tenho 4 isômeros, quer dizer que temos 2 aí, um que é a imagem do outro, a gente já vai ver isso, e outro que é a imagem do outro. Então, eu posso formar 2 misturas racêmicas. Então, quando eu encontro o número de isômeros opticamente ativos e quero encontrar o número de misturas racêmicas, é só dividir por 2. Então, a fórmula ficaria 2 elevado a n sobre 2. É a quantidade de misturas racêmicas possíveis aí de serem produzidas. Tranquilo? Aí temos aqui essas duas nomenclaturas. É claro que se eu tiver 4 isômeros, não dá para 4 substâncias diferentes serem uma imagem da outra. Não tem como. Para ser imagem da outra, só pode ser 2. Porque aí uma vai ser a imagem da outra. Mas quando tem 4, vão ter, de 4 para cima, né? Vão ter 2 substâncias que serão imagens, uma espelhada da outra, que são chamadas de enantiômeros. E em relação aos outros, elas são chamadas de astereoisômeros. Como é isso, professor? Observa aqui, ó. A e B. Um é a imagem do outro. Então, são enantiômeros. C e D. Um é a imagem do outro. Então, são enantiômeros. Mas A e B, ou B e C, não são imagens espelhadas um do outro. Logo, não são enantiômeros. São diastereoisômeros. Ok? Então, essa é uma pequena diferença. Quando são isômeros opticamente ativos, onde um é a imagem do outro, nós chamamos de enantiômeros. Quando são isômeros opticamente ativos, onde um não é a imagem do outro, porque tem mais de um carbono quiral, temos aí os diastereoisômeros. Um nome um pouquinho feio, mas dá para entender, ok? Tranquilidade. E aí a isomeria óptica em cadeia fechada. Cadeia fechada é um pouquinho mais complexo de você analisar se tem isomeria óptica ou não. Mas qualquer composto que possui uma estrutura assimétrica, ela é capaz de desviar a luz polarizada. E acontece aqui, por exemplo, nessa estrutura. Temos a estrutura cis e a estrutura trans. Nós já aprendemos lá em isomeria geométrica, a isomeria cis e trans. Observe que quando você passa uma linha aqui, essa parte aqui é igual a essa. Então, não é uma estrutura aí, ou não é igual, né? Deixa eu só mostrar aqui. Quando você passa uma linha aqui, essa parte 1 aqui, ela é diferente dessa parte 2. Justamente por causa aqui, ó, onde o cloro está. O cloro está em cima, ou está embaixo, o cloro está em cima. Então, é diferente. Já na segunda estrutura aqui, que é a cis, essa parte aqui é igualzinha a essa parte. Então, para você descobrir
se existe isomeria óptica ou não em um composto com cadeia fechada, você tem que passar uma linha reta no meio da cadeia. Ok? Como na estrutura trans os dois lados são diferentes aí, nós dizemos que tem sim isomeria óptica. Já na estrutura cis, os dois lados são iguais, não tem isomeria óptica. Tranquilo? Então aqui no caso desse transa, existe um outro composto que é a imagem dele. No caso do cis, não existe esse outro composto, porque não tem aí essa diferença. É mais fácil de analisar aqui no odor do limão e da laranja. São substâncias diferentes, mas são isômeros ópticos. Como é que a gente faz aqui? Passa uma linha aqui, ó. Deixa eu passar com... Passo uma linha aqui no meio, ó. Quando a gente passa uma linha aqui no meio, a gente observa que o lado azul é diferente do lado verde. Esse lado azul é diferente do lado verde, que aqui eu tenho outro ligante para esse carbono aqui, ó. Tenho esse ligante, que é o hidrogênio. Tenho essa parte. E tenho esse lado azul diferente do lado verde. Então aí eu tenho isomeria óptica, onde um é o odor do limão e a imagem desse composto é o odor da laranja. Ó, observe aqui que só mudou a posição azulzinha aqui. Ó. Então, aqui eu tenho carbono quiral. Como é que eu sei que tem carbono quiral, professor? Voltando ao conceito lá de carbono quiral, tem que ter 4 ligantes diferentes. Então, eu tenho aqui, ó, o carbono, tenho um ligante, tenho 2 ligantes, aí eu divido a cadeia aqui no meio e analiso a parte, essa parte é diferente dessa? Sim, se for diferente, aí eu conto como carbono quiral, beleza? Se fossem duas partes iguais, se não tivesse essa ligação dupla aí seriam iguais, não haveria isomeria óptica nesse caso, tranquilo? Então, é mais complexo um pouquinho de entender, mas se você dá uma olhada bem, dá para entender tranquilo, beleza? Agora, é só se inscrever no canal, para deixar aquele like maroto, e a próxima aula é um simulado com acho que 10 questões, de 8 a 10 questões, para vocês treinarem aí sobre esse assunto, isomeria. Vai cair isomeria plana, óptica e isomeria geométrica. Beleza? Valeu. Tchau, tchau.